Nesta videoaula de hoje, vamos entender um pouco sobre a multiplicação de números inteiros e algumas propriedades decorrentes. Inicialmente, temos três casos a considerar na multiplicação de números inteiros. No primeiro caso, vamos ter os dois números positivos. Vamos supor que eu tenha mais 3 vezes mais 5. Quando os dois números forem positivos, o resultado também é positivo. Mais com mais dá mais. 3 vezes 5, 15. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, os números podem ter sinais diferentes. Vamos supor que o primeiro seja positivo e o segundo negativo. Quando eles tiverem sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Mais com menos dá menos, 3 vezes 5, 15. No terceiro caso, os dois números podem ter sinais negativos. Menos 3 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, 3 vezes 5, 15. De forma geral, você pode perceber que quando os sinais são iguais, sempre dá positivo. E quando eles são diferentes, sempre dá negativo. Observação, isso acontece na multiplicação e na divisão. Não vai acontecer na adição e subtração, que temos uma regra específica, certo? Então vejamos as propriedades decorrentes da multiplicação. A primeira propriedade da multiplicação é a comutativa. A propriedade comutativa nos diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. A gente já estudou essa propriedade no sexto ano e vamos revisá-la aqui com números inteiros. O que ela realmente significa é que, vamos pegar os exemplos anteriores, os números 3 e 5. Vou colocar menos 3 vezes mais 5. Observe que menos com mais menos, 3 vezes 5, 15. Certo. Agora, eu vou mudar os fatores de lugar, trocar a ordem deles. Vou inverter aqui, vai ficar mais 5 vezes menos 3. Mais com menos dá menos, 5 vezes 3, 15. O resultado foi o mesmo. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, não altera o resultado. Isso aqui é chamado de propriedade comutativa. A próxima propriedade é a associativa. Propriedade associativa, vou trabalhar através de um exemplo. Vejam só, vamos supor que eu queira multiplicar menos 6 vezes mais 2 vezes menos 3. Separar aqui, vou repetir ela aqui na frente novamente, porque vou mostrar duas formas de resolver. Pela propriedade associativa, eu posso associar os fatores da forma como eu achar melhor. Vamos supor que eu queira primeiro multiplicar o 6 e o 2. Menos com mais dá menos. 6 vezes 2, 12. Eu repito o 3 ali, estava logo acima. Novamente, menos com menos mais, 12 vezes 3, 36. Ok, mas vamos supor que você não queria multiplicar primeiro o 6 e o 2. Você queria multiplicar o 2 e o 3. Será que vai mudar o resultado? Vamos observar. Se eu quero multiplicar o 2 e o 3 primeiro, então repito o 6. E mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6. Aqui, menos com menos dá mais. 6 vezes 6, 36. O mesmo resultado. Então, não importa a ordem com que você associa os fatores, o resultado sempre será o mesmo. A propriedade associativa garante isso para você. Então, não se preocupe na hora de organizar. Você pode multiplicar da forma como achar mais conveniente, certo? A próxima propriedade é a distributiva.
ela nos garante o seguinte, que eu posso distribuir o fator 2 entre essas duas parcelas, da seguinte forma. Vou multiplicar o 2 pelo 5, vou distribuir ele aqui pelo 5, coloco aqui embaixo a menos 2 vezes menos 5. Aí eu observo o sinal que tem aqui dentro, ó, mais. Aí eu repito ele aqui, o mais. Novamente, o 2, só que pela outra parcela, ó. Menos 2 vezes menos 8. Feito isso, fica simples. Menos com menos, mais. 2 vezes 5, 10. Mais. Menos com menos, dá positivo. 2 vezes 8, 16. 10 mais 16 é igual a 26. E essa é a propriedade distributiva da multiplicação. Ela nos garante que podemos fazer isso, distribuir esse fator pelas parcelas que tem aqui dentro, certo? E uma última propriedade, não menos importante, é a do elemento neutro. Na multiplicação, também com números inteiros, o elemento neutro ele será o número 1, porque ao multiplicar 1 vezes menos 30, o resultado será menos 30. Ao multiplicar 1 vezes 500, o resultado será 500. Ao multiplicar 30 e menos 34 vezes 1 positivo, o resultado é menos 34. Ou seja, o 1 ele é neutro, ele não altera o número que está sendo multiplicado. Por isso ele é chamado de elemento neutro da multiplicação, com inteiros também. Essa foi nossa videoaula sobre multiplicação de números inteiros e propriedades decorrentes. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa um like e até a próxima!